Olá, boa noite. Aqui é Sabrina Gomes Regra, sou CEO da Cartório-Flix. Boa noite, sejam bem-vindos à live no balcão do cartório. Vou esperar as pessoas irem entrando. Oi, Carla, Odeia, tudo bem? Lauman Freud, Rodrigo Schneider, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, muito pertinente, que é ética profissional. Esse tema, ele nem sempre é debatido, porque é chato a gente falar de ética. Mas a ética, ela pode nos abrir portas ou fechar portas. Ela é um grande fator de definição da nossa reputação. Então o meu convite é: manda um aviãozinho, compartilha com o teu líder, compartilha com os teus colegas de trabalho, convida as pessoas que querem se desenvolver, porque nós vamos falar de comportamento, nós vamos falar de certo e errado, o que funciona muito bem no cartório, o que não funciona. Não vou entrar aqui na questão da ética do cartório. Existe um código de ética para ser um profissional de cartório, assim como um médico, assim como um administrador. Existe aquilo que é certo e o que é errado. Mas hoje nós vamos falar um pouco mais. Eu quero trazer para vocês 4 assuntos, enquanto que eu vou recebendo as pessoas aqui para a gente começar. A gente vai falar de ética profissional no trabalho. Nós vamos falar de ética, então o que é a ética no trabalho. Nós vamos falar dos pilares da ética. Vou trazer uma autorreflexão para vocês sobre, tá, mas quando é que eu sei que eu tô agindo assim? Nós vamos falar de como desenvolver a sua ética neste cartório, mas na sua vida, na reputação. E como criar, você que é líder, um ambiente ético no seu cartório. A questão da ética ela é tão importante porque, primeiro, pessoas excelentes fazem o cartório excelente. A gente já falou disso muitas vezes. A gente já falou de cultura organizacional. E é esse conjunto de valores, de como nós nos comportamos diante dos contrastes que o cliente traz, o que um colega de trabalho traz, como eu vou me comportar diante desse convite, é que vai definir qual é a minha ética, né? Então, eu quero trazer para vocês uma super informação aqui, né? Que a Carla me trouxe. Hoje, durante a live, quem comentar essa live, quem disser qualquer palavra aqui sobre ética, sobre desenvolvimento, eu quero, qualquer questão nesse sentido, vai receber automaticamente um cadastro para poder participar da Black Friday, para poder participar de uma grande promoção que a gente vai fazer de 50% nas principais trilhas da Cartório-Flix. Mas vamos voltar para o tema ética. Ai, Sabrina, mas no meu cartório não tem um código de conduta definido. O que eu faço? Minhas próprias filhas já me falaram, tá, mas como é que eu vou saber se eu estou agindo certo ou errado? A primeira questão é: olha para o universo que tu trabalha e vê se tu vai poder explicar, bem explicadinho, como tu fez, qual foi a tua decisão, se ela estava alinhada com a instituição. Então, quando a gente fala do que é ética profissional no trabalho, primeiro, é o conjunto de valores e práticas de um monte de pessoas que foi capacitada, que viveu, né, que veio com valores de fora, de família, e se reúne para entregar uma prestação de serviços. Nós precisamos ter um alinhamento, nós precisamos ter valores em comum, porque é isso que vai definir se o cartório é excelente, qual é o comportamento. Então, a ética profissional, ela constitui, ela monta um comportamento, uma cultura da instituição, mas são as pessoas pensando sobre o seu comportamento, a sua ética, se conectando com esse valor, que vão entregar um resultado.
E por isso é tão importante a gente falar de comportamento também. Qual é o meu comportamento? Qual é a minha ética? Vocês certamente já viram, já cansaram de ver líderes que sentam na mesa quando se tornam líderes, mudam. Então, até agora eu era muito bacana. A minha ética em relação ao meu líder era sempre falar as palavras certas, mas o meu comportamento em relação a quem está lá embaixo é desqualificar a pessoa. Eu xingo essa pessoa, eu desmereço as pessoas só um pouquinho. As pessoas começam a ser identificadas com esse padrão. E aí, quando eu me torno um líder, eu preciso me dar conta de que a minha atitude aqui vai espelhar e vai dizer qual é o comportamento correto dentro de toda a instituição. Então hoje nós vamos falar do que é a ética no trabalho, vamos falar dos principais pilares, vamos falar como você pode desenvolver a sua ética, entrar e se encaixar naquela cultura o mais rápido possível e mais do que isso, contribuir para o desenvolvimento dessa cultura e como criar um ambiente ético no seu cartório. Muitos líderes dizem, meu Deus, não dá para acreditar que o funcionário fez isso. Vou trazer um exemplo tosco para vocês, do funcionário dar o seu Pix para receber a devolução de um encaminhamento de escrituras. Nossa, é um crime. Pois é, mas aonde é que estava dizendo que não? Quem está cuidando? Quando a gente tem uma cultura muito fechada sobre as principais decisões, o que fazer, quando tem um código de conduta enraizado, quando tem um líder batendo sempre na mesma tecla e ele também se aprimorando, essas coisas que para nós, que absurdo, mas que acontecem, elas contrastam e a equipe mesmo mostra e aponta e não quer dentro desse ambiente uma pessoa com aquele comportamento. Então essas coisas começam a aparecer, mas isso acontece quando a gente está muito fechado com qual é a nossa cultura, como é que nós queremos nos ver, como é que nós queremos ser vistos no cartório. Então a ética profissional, ela é o conjunto de valores morais, o padrão que a gente estabelece para poder se reunir, vindo de várias culturas, de várias criações, de várias famílias, e a gente se reúne ali para fazer uma coisa boa. Mas como nós vamos nos comportar? Então vamos pensar num cartório. É óbvio, deveria ser, mas é importante, depois a gente vai ver sobre isso, o quanto o líder tem um papel importante de dizer, de participar das principais tomadas de decisão e de valorizar as informações sobre a ética, sobre como nós nos comportamos e o que a gente espera do funcionário. Então, claro, eu entro, imagina uma pessoa nova, entrei no cartório, recebi uma integração, senta do lado do funcionário, cola do lado dele e aprende, e ele começa a aprender sobre a ética, os valores, observando. É que nem o nosso filho, ele vai repetindo a nossa ética, o nosso jeito de lidar com as coisas. Então, se eu comprasse um DVD pirata, minha filha vai olhar, tem uns piratex aqui, ela vai achar que isso é normal. Se eu me deparo com uma decisão, um troco, eu recebi um troco a mais, sobrou e eu pegar esse troco no balcão do cartório, e se um colega olhar isso, eu dizer, é normal. Então, o nosso comportamento, isso trazendo exemplos negativos, mas é o nosso comportamento diário diante das sugestões da vida que vai definir a nossa reputação e vai ajudar a construir a reputação do cartório. Quando se fala de liderança de cartório, quando se fala de cartório, vocês sempre são colocados à prova, todos os dias. Eu poderia pular essa etapa de repente para fechar mais rápido essa escritura, por dinheiro eu poderia fechar os olhos, não sei o que. Existe um código de normas a ser seguido. A ética de um titular, é
se eu não cumpro esse norte, se eu pego atalhos, eu começo a pular questões que são importantes e o meu funcionário começa a perceber e vai replicar. Quando a gente estabelece uma conduta e conversa muito sobre o que é certo, mesmo que ninguém esteja fazendo, o que é errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo, mas nós seguimos, nós tomamos as decisões certas, a gente começa a criar essa cultura dentro do ambiente de trabalho. E o que acontece? Neste momento, eu crio uma egrégora, que nem o pai e a mãe da gente quando deixa a gente pra festa. Não aceita bebida de estranho, não sei o que, muita atenção, não bebe muito para não perder a tua segurança. Todas essas orientações nos preparam para aquele momento em que a gente vai estar sozinho e vai precisar resgatar aquilo que a gente aprendeu. Então a cultura, uma cultura ética profissional dentro do ambiente de trabalho passa por ter normas e comportamentos repetidamente, um hábito de fazer as coisas certas. Para que no momento em que o funcionário sozinho se deparar com alguma situação que ele tem uma escolha, ele tome a escolha, ele adote a postura correta. Se a gente pensar, mas Sabrina, como é que eu vou saber se eu estou sendo ética no cartório? Não tem um código de conduta. Pensa em como tu age quando ninguém tá vendo. Teu chefe tá fora, o sistema tu não precisa, ninguém vai ficar te controlando. O que tu faz naquele momento? Isso vai dizer muito sobre a tua ética. Porque quando o funcionário entra no cartório, vamos combinar, eu compro as horas desse profissional. Eu tô comprando o tempo dele para ele me ajudar a fazer aquela prestação de serviços. Se ele não honra esse tempo, em algum momento essas coisas vão aparecer. Pode ser que nunca apareça escancarado, mas são pequenos comportamentos que geram dúvida. Pequenas mentirinhas, pequenas questões que eu digo que eu fiz, que eu dou uma incrementada. Tudo isso diz respeito à tua ética. E tudo isso, se não for bem tratado dentro do cartório por um líder, pode criar uma cultura de ser assim, o normalizar algumas atitudes, algumas habilidades, a tua relação interpessoal que coloca o cartório em risco. Coloca a gestão em risco, coloca o líder em risco e o cartório. Então a ética profissional do trabalho, ela é esse conjunto de valores. E por que é tão importante escrever para falar o tempo todo? Isso é que nem a LGPD, eu já falei, isso é que nem atendimento. A gente fala uma vez e depois, um dia a gente já falou. Não. Quando a gente está tratando de desenvolver pessoas, até porque existe troca de funcionários o tempo todo, a gente precisa falar sempre. Sempre, 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 até que isso seja que nem fazer um download assim, de um programa em que eu observo uma situação de risco ao natural, se torna que nem dirigir. Quando a gente começa a dirigir, a gente aprende e daí a gente fica prestando muita atenção nas nossas reações. Lá pelas tantas fica uma reação normal. Eu nem sei às vezes como é que eu cheguei no trabalho, a gente não fica mais prestando atenção na marcha, na troca, em que rua a gente vai, vira um hábito. Vira um instinto. Então, trabalhar com o debate do que é certo, de como vocês líderes querem que as coisas aconteçam, o que vocês gostam, o que vocês não gostam, o que vocês toleram, o que vocês não toleram, e não simplesmente tomar decisões para que as pessoas se deem conta, é contribuir para esse desenvolvimento, porque isso vai preparar o funcionário de vocês para uma possível situação de risco, de um cliente sugerir alguma coisa, de uma oportunidade de ele receber um dinheiro que não é dele e ele vai fazer o que com isso. Então a criação, a cultura vai proteger toda a instituição, ao ponto de que quando uma pessoa se destaca, quando ela tem um comportamento diferente do grupo, as pessoas vão identificar. Então eu quero lembrar vocês, quem comentar aqui nessa live vai receber automaticamente um link para acessar
para poder se cadastrar na Mega Black Friday que a gente está fazendo com 50% de desconto nas nossas trilhas. Então, se vocês estão pensando em se qualificar ainda mais para o próximo ano, olhem, façam esse cadastro, comentem aqui automático na live que você vai receber essa oportunidade, vai olhar, vai poder se cadastrar, ficar sabendo dessa oportunidade e quem sabe até se planejar para o próximo ano. O ambiente de trabalho, então, ele começa a ficar mais protegido. As pessoas compreendem mais o processo, aumenta o engajamento da equipe, porque quando a gente tem uma conduta ética, quando as minhas decisões como líder são explicadas para a equipe, eu não tô só, eu não preciso explicar minhas decisões, tudo bem, mas quando eu explico a minha reflexão para minha equipe, olha, eu poderia fazer por aqui, mas eu penso isso, eu conduzo a minha equipe para a minha linha de raciocínio, para uma tomada de decisão. Faz sentido para vocês? Um dia eu vi que a gente tinha recebido um valor a mais de um cliente. Você liga agora para esse cliente e diz para ele que no mês que vem nós vamos descontar. Ele não quis, ele pulou podia deixar assim. Talvez tenham empresas que vão deixar assim. Eu não quero. Então, chama o financeiro, chama o gestor e diz, já liga, o gestor comercial, liga para lá, diz que esse dinheiro entrou a mais e nós vamos colocar se ele quer de volta agora ou se nós vamos abater. Podia ter feito isso, podia ter só mandado um e-mail, mas eu expliquei todo o contexto. Bom, aqui nós somos uma empresa que quer que as pessoas ajam corretamente. Eu vou fazer o que eu gostaria que fizessem para mim. Por que toda essa explicação? Para que elas, em algum momento que eu não esteja e que elas precisem tomar a decisão sozinhas, elas peguem esse valor, aquilo que fez sentido para elas, elas vão seguir aquele caminho. Então, lógico que vai melhorar a reputação do cartório como todo, da equipe como todo, vai ensinar a equipe a agir dessa mesma forma. Algumas vezes, como líder, até nas consultorias de cartório, tá ali na mesa, eu pensava diferente, assim, eu e o meu ego, irritado de repente com o comportamento daquele funcionário, poderia pensar, demite? E sugerir isso. Mas, eu poderia pensar e sugerir. Mas muitas vezes deixa a minha opinião de lado e vamos para a instituição. Eu me irritei. Então, se eu já me irritei, eu caí num ego. Eu preciso olhar o que é melhor para a instituição e não só a minha opinião. Compartilhar esse debate com todos os líderes para que a gente tome a melhor decisão pela instituição e não pelo cargo de liderança que eu estou exercendo. Então, sempre que vocês precisarem revisitar qual é o caminho certo, procurem os valores da instituição. Se o código de conduta de vocês existe só para deixar ali, para cumprir um PQTA da vida, para cumprir Não, o código de ética a gente precisa revisar sempre. Aconteceu uma festa e um funcionário se passou na bebida e uma funcionária se sentiu ofendida. O que diz o código de ética? Não diz. Então tu vai fazer a reunião, vai acolher, vai determinar e já vai fazer uma reunião dizendo, entrou mais um tema no código de ética, porque a gente vai aprendendo à medida em que as pessoas vão se comportando daquela forma e vão nos ensinando quais são as decisões corretas. Quando a gente fala de pilares da ética profissional, o primeiro é a honestidade. É eu ser honesto, eu ser sincero em todas as minhas situações, mesmo que ninguém esteja vendo. E aí eu evoco um pouco da física quântica, das leis do universo também quando a gente fala disso. Porque se eu não agir com retidão, em algum momento eu vou aprender isso, porque o universo ele volta aquela matéria para que eu aprenda. Então quando eu estou diante de uma oportunidade, de uma injustiça, quando eu finjo que alguma coisa aconteceu, quando eu faço uma pequena mentira
não, isso já está resolvido, isso... Todas essas oportunidades que a gente tem de crescer, elas servem justamente para nos fortalecer e para que a gente possa tomar a decisão e o caminho certo. E isso é o que vai abrindo portas ou fechando portas para o nosso crescimento. Eu já cansei de ver gente com muito currículo e que não avança. Gente muito qualificada, mas que não transmite uma energia de segurança ao ponto de se tornar uma pessoa respeitada. Então ela tem vários certificados. O certificado, como eu falei esses dias no story, ele pode me promover, ele pode me colocar em grandes mesas de discussão. Agora é o meu comportamento, é a minha história, quando ninguém tá vendo, que vai definir se eu vou avançar, se eu vou ficar naquela mesa ou se eu vou sair, se eu serei retirada. Então, certo, vou estudar muito, eu quero me desenvolver como profissional, mas são meus pequenos comportamentos, aquele no dia a dia, que vão definir muito. Mas honestidade, ai que absurdo, Sabrina. Mentira, usar a fraqueza de alguém, eu sei uma informação sobre essa pessoa para poder abrir uma oportunidade para mim, daí a gente já entra no segundo pilar, que é ser leal, é a lealdade com a instituição. Eu simplesmente recebo uma grande proposta e eu vou embora, esqueço de falar com o meu líder que investiu em mim até aqui. Então, ser leal mesmo que eu tome uma decisão diferente na minha vida, mas que eu converse e feche as portas de forma amorosa, como eu gostaria que fechassem as portas para mim também. Então, a gente fala de lealdade, primeiro relacionado às pessoas. Eu não fazer fofoca, eu não falar mal das pessoas, eu não usar uma informação que eu sei daquela pessoa para poder me promover, para poder chamar atenção. Isso é a lealdade com os teus colegas. Mas a lealdade com a instituição, de novo, é eu seguir as regras. Existe uma regra aqui sobre chegar no horário, existe uma regra aqui sobre passar o ponto, existe uma regra sobre usar o uniforme, existe um investimento. Então eu ser leal, eu ser fiel às regras da instituição. Aquela pessoa que até então está me remunerando ali, está me desenvolvendo e vai gerar o meu próximo degrau. Então o profissional leal, ele cria relacionamentos sólidos, ele cria ele se torna inquestionável porque ele não entra em fofoca, porque ele não tá lá na cozinha falando mal dos outros só por falar, por perder tempo. Então olhem muito para dentro de vocês e para o comportamento de vocês, para ver aonde vocês querem chegar, a reputação de vocês, como vocês querem ser vistos naquele ambiente, mas o que vocês estão plantando hoje, porque um dia a gente vai colher neste cartório ou em outro lugar, a gente vai aprender como dói. Isso é lei do universo. E aí, Sabrina, mas como é que eu desenvolvo a minha ética? A gente nunca divulga, nunca fala dos outros. A gente olha para o nosso tempo no trabalho e é óbvio que a gente não é máquina. A gente precisa ter tempo, mas não esteja em fofoca. Não fala mal de cliente. Ensina os teus colegas quando as coisas não estão bem. Quando tu vê alguma coisa fora do padrão dentro da tua equipe, leva pro teu líder direto. Ah, mas ele não faz nada. Não interessa, tu fez a tua parte. Isso aqui não tá funcionando bem, é perigoso. Então, participar, ter cuidado na forma como tu trata os outros. Aí a gente volta lá para o meu relacionamento com o funcionário, a gente volta lá para o meu relacionamento, para a reputação, em como eu quero que os outros falem de mim quando eu não estiver lá. Porque a forma que eu faço hoje sobre alguém, quando eu falo mal de alguém pelas costas, é a forma que vai acontecer comigo um dia. Então, pensar muito bem antes de agir, se preparar para trazer propostas e sugestões construtivas. Isso vai construir a reputação de vocês neste trabalho, mas como eu falei para vocês, deixará um legado da tua jornada profissional ali
E um dia a gente se dá conta que tudo está conectado e que tudo volta e que aquela decisão certa que tu tomou um dia de não ficar com troco, de avisar o cliente que depositou a mais, de aquela decisão certa um dia vai voltar para ti como a resposta certa. E quando tu tá agindo desta forma dentro do cartório, respeitando as leis do cartório, as regras do cartório, mesmo que elas não estejam escritas, quando tu olha e faz um raio-x para ver como as pessoas se comportam, quando tu modela as melhores pessoas ali dentro. Não tem ninguém perfeito, não tem líder perfeito, todo mundo é humano, todo mundo está em processo de desenvolvimento. Eu hoje não sou a mesma pessoa que eu era meio ano atrás, eu tô tentando me melhorar, então a gente às vezes tira uma fotografia de alguma coisa que a pessoa errou há 5 anos atrás, daí a gente fica só com aquela imagem dela, a gente não vê, e daí fica repetindo padrões de reclamação, de falar mal, e qual é a intenção positiva para a tua vida, para o teu crescimento profissional neste cartório ou em qualquer outro lugar que tu queira trabalhar. Porque se eu não valorizo agora este meu cargo, como é que um dia eu vou ter, como é que eu vou me preparar para ter um cargo melhor, um salário melhor? É hoje, olhando as minhas pequenas ações, eu em relação ao todo, eu contribuindo para uma cultura de bons comportamentos com todos, de todos, contribuindo para aquele espírito do cartório, para que ele seja íntegro, trazendo essa reflexão para o resto da equipe, que eu começo a me destacar. Então, cumpra as políticas, observa o teu colega, aquilo que tu vê errado, puxa leve. Qual é a minha intenção positiva de levar isso para o meu líder? É defender o resto da equipe. Ok, leve, né? Mas não sai falando para outras 5 pessoas até chegar no líder em quem pode resolver. Fala para quem pode resolver. O comum é, eu vou falando para poder validar a minha ideia, aquilo que eu vi. Eu preciso conversar com outras 5 pessoas, daí já virou fofoca. E aí aquilo que poderia ser uma ação de transformação, de resolução de problemas, já virou fofoca. E eu tô no meio. E aí, como eu falei pra vocês, um erro meu, fotografaram e fica pro resto da vida aquela imagem, e a gente tem que se dar conta de que a gente está construindo uma história, uma jornada profissional. Como eu falei antes, julga menos, faz mais a tua parte, não olha tanto pro lado, contribui com o teu exemplo. Isso, procura saber, e quando eu falei em modelar, não é copiar as pessoas, mas olha as pessoas que têm um comportamento legal, que vocês conhecem, e constrói a tua fórmula. Eu vou pegar isso aqui do fulano, eu vou pegar esse comportamento do ciclano e constrói a tua energia de trabalho, o profissional que tu quer ser, como tu quer ser visto quando tu não estiver mais lá, o que tu quer que falem de ti quando tu não estiver presente, como tu quer que as pessoas te apontem quando tu não estiver presente. Isso diz respeito ao que tu tem que fazer a partir de hoje para poder construir essa reputação que tu espera. Esse respeito vai partir de vocês. Deixa eu ver aqui. Esse se certificar, né? Certifique-se de que o que tu tá fazendo não vai impactar na vida dos outros. É engraçado que tem um tema que ainda é gritante. O bullying, a brincadeirinha. Falei brincando. A gente larga umas coisas brincando, mas assim, deixou escapar. E a gente nunca sabe que impacto vai gerar na vida do outro. Eu posso deixar a pessoa desconcertada por muito tempo, se questionando se eu falo uma coisa que... Uma brincadeira sobre o cabelo dela, uma brincadeira sobre a etnia dela, uma brincadeira... É muito sério. Tá lá escrito no código de conduta de quem tem. É óbvio que eu tinha que fazer, mas eu só tava brincando. Não. Reconhecer que todas as tuas ações podem ter um impacto na vida do outro e que tu quer o melhor pra ti, tu quer o melhor para as pessoas que tu ama, então que tu haja dessa mesma forma. Eu falei pra vocês das minhas filhas, né? Um dia elas me perguntam, como é que eu sei que eu tô fazendo a coisa certa? Se tu conseguir explicar bem explicadinho,
Mesmo que tu erre, porque errar e acertar, ok, é do jogo, de quem tá trabalhando, mas se tu conseguir explicar com os teus valores, conectados com o valor do cartório, esta tua atitude de verdade, aí tu tá agindo em coerência com a instituição e isso, né, vai funcionar. Agora, se, não, mas eu aumentei um pouquinho, porque quando a gente vai contar, a gente já dá uma apimentada em tal coisa para poder justificar o que a gente fez. E se a gente precisa fazer isso, é porque a gente ainda não está alinhado com o nosso eu e com o da instituição. E tá, ok, Sabrina, o que é ética, né? O que é uma cultura, o que a gente ganha com isso, como eu posso me tornar uma pessoa reta, uma pessoa que agregue valor, uma pessoa a construir a minha reputação para ficar nesse cartório ou para que um dia falem muito bem da minha passagem por aqui, mas como é que eu, líder, crio isso no cartório? Porque quando eu vejo, já fizeram um negócio, quando eu vejo, eu dei uma festa e dentro dessa festa deu uma M que a pessoa se perdeu na bebida. Tem tantas coisas, quando eu vejo, eu descubro que eles estão usando o canal de comunicação interno para bater papo. Inclusive um assediou o outro no... Gente, quando eu falo, eu como líder, preciso trazer o tempo todo aquilo que eu acredito. E aí quando eu falo de criar um ambiente ético no cartório, é deixar muito claro com exemplos o que eu gosto, como as coisas funcionam aqui e de alguma forma participar as pessoas da minha tomada de decisão, botar transparência na tomada de decisão. Não porque eu tenho que me explicar, mas porque eu quero que as pessoas façam isso. Um dia, a minha mais velha saiu e foi dormir fora e não avisou. Ela já tem 25 anos, ela vai e volta de onde ela quiser, mas ela saiu da escola e foi direto a Porto Alegre. A ética de quem mora junto não é por prestar contas, pelo menos na minha casa essa é uma ética. Essa é uma conduta. Avise por amor. Tu não tem que avisar porque a pessoa... porque eu tenho que prestar contas, eu tenho que avisar, eu tenho que ficar... Eu não sou mais criança. Não. Avise porque nós te amamos. E se um dia acontecer alguma coisa e tu estiver em apuros, nós precisamos saber o mais rápido possível para tomar providências. Então a minha primeira medida foi mandar uma mensagem: onde é que tu tá? Tu já pensou que a gente tá preocupado contigo? Que aqui em casa a gente avisa, não porque é criança, não para te controlar, mas para ter certeza de que tu tá segura, que tu possa ir e vir em segurança. Então, conversar, não só colocar o padrão, não só escrever o código de conduta, mas explicar os porquês de as coisas serem assim aqui. Por que nós nos preocupamos? Por que nós queremos que siga a tabela corretamente? Por que nós queremos que acolha o cliente e leve qualquer questão e não entre em embate com o cliente? Porque eu não quero brigar, então eu quero que os meus funcionários transmitam esse mesmo comportamento. E eu, como líder, preciso me certificar de que os meus liderados vão replicar isso. Então eu preciso acompanhar, porque se eu tiver um gerente, eu sou o tabelião, mas eu tenho um gerente que xinga, eu tenho um gerente que humilha, que não tolera, eu como líder preciso orientar esse líder, porque não pode replicar o mesmo comportamento do organograma para baixo, senão existe um desalinhamento. Aí começa, se fulano soubesse o que fulano está fazendo, e a gente nem sabe por quê, mas a ética é o comportamento de uma massa, a começar pelo exemplo do líder. Então, líderes, valorize a cultura ética. Tinha um tabelião amado, querido, que não está mais aqui, que ele falava isso que eu falei para vocês no início: o certo é certo, mesmo que ninguém esteja fazendo. O errado é errado, mesmo se todo mundo estiver fazendo. Lembrem-se de como eu quero que entregue este produto, esse serviço. Lembrem-se de que eu
quero que siga as regras. Se alguma oportunidade aparecer na frente de vocês, acendam a luz vermelha, peçam um instante e chamem o líder. Porque aqui dentro nós queremos fazer as coisas certas. Eu sempre valorizei a coisa certa. Então ele trazia muito esses lemas quando conversava com as pessoas. Então, mesmo que alguém tenha se desvirtuado naquele processo por muitos anos, pode acontecer, essa pessoa ela não dura muito tempo, porque a massa compra aquela identidade de fazer as coisas certas. Ela começa a se comportar em relação à hora do lanche. Tem 15 minutos de lanche, fulano sempre faz 20. Ciclano entra 9h05. O líder tem o papel de acompanhar e de seguir ensinando. É normal que eu veja os líderes dizer, eu já larguei de mão. Não! Pai e mãe não largam de mão. Como é que a gente vai largar de mão um funcionário? Quando eu sou líder, eu preciso falar repetidamente, até a hora que eu vou olhar e ver se isso aqui está contrariando os interesses, a missão e os valores da instituição. Aí não sou nem eu tomando a decisão, é o pilar da instituição. Então, o valorizar o feedback, e quando a gente é líder, a gente costuma, dentro de um processo normal, dar a resposta. E aí eu tenho um outro mestre que faz isso muito bem no cartório dele, que é o Flávio Fischer. Ele convida as pessoas para reflexão, mesmo que ele tenha a resposta. Ele sabe, não faz. Ele poderia simplesmente dizer faz ou não faz. Ele chama os líderes e ele contextualiza e faz as pessoas participarem da tomada de decisão dele, para que as pessoas aprendam a tomar a decisão mais correta na ausência dele. Então esse envolver as pessoas cria uma egrégora de que muitas pessoas pensam na mesma sintonia que eu. Então no momento em que eu estiver sozinho diante de uma encruzilhada, eu vou pensar da melhor forma possível, da forma mais aproximada que a dele. Ou no mínimo eu vou me lembrar, vou ligar para ele. Então vocês como líderes criarem esse canal, desde o momento da integração, desde as reuniões, reforçar o que é valor para vocês, o que se faz e o que não se faz. Deveria ser óbvio não assediar, deveria ser óbvio não gastar tempo em rede social, no trabalho, deveria, mas se eu não passar repetidamente falando, assim como eu treino e educo um filho, se eu não fizer isso virar cultura, se eu não escrever e se eu não trouxer exemplos para que as pessoas saibam o que é certo e o que não é, as pessoas vão se perdendo. Então a cultura vai vir do exemplo do líder e da explicação e da transparência contínua dos porquês da tomada de decisão dele, para que as pessoas, no momento em que tiverem que tomar decisões, tomem a decisão mais aproximada. E aí a gente começa a criar uma cultura, um ambiente que incentiva uma reflexão. Eu não vou tomar uma decisão sozinha, eu vou chamar o meu colega aqui para a gente pensar juntos, para que porque isso aqui é um assunto muito sério e essa decisão pode comprometer a minha imagem de líder, essa decisão pode comprometer a minha imagem de funcionário. Então, neste momento eu vou chamar mais um colega, tu pode me ajudar aqui a debater isso com o cliente, porque aí a gente tem aliados, a gente tem mais do que uma pessoa, porque as situações de risco, elas vão sempre acontecer. Deixa eu ver se a gente tem dúvidas aqui, tem uns eu quero, quem comentar que eu quero vai receber esse link. Gente, dúvida, o comportamento das pessoas no trabalho é o mais difícil de lidar, é verdade, Kelly. A gente cresce, a gente ocupa um cargo, mas normalmente as pessoas são contratadas por currículo, mas elas são demitidas por comportamento. Porque currículo eu pago, eu compro, eu dou treinamento. Se a pessoa tiver uma habilidade, uma atitude diária, sempre procurando fazer o certo, atenta em, mas qual é a melhor decisão para a instituição, qual é a melhor decisão para a minha reputação, o líder em dado momento vai dizer, tem que investir nisso aqui. Então, o conhecimento,
Se a pessoa já vem com esse conhecimento, se ela traz um monte de certificado, uau, já se destaca. Mas o que sustenta uma pessoa crescendo continuamente é respeito e confiança. E respeito e confiança é todos os dias nas pequenas coisas. Uma mentirinha, uma bobeada que eu fico a mais no lanche, um tempo que eu não sei o que. Eu sempre saio e deixo a minha equipe trabalhando, mas eu sempre tenho a minha academia, o tempo dos outros não importa, é o meu. Essas coisas sobre a minha ética em relação ao ambiente de trabalho vão definir se as portas vão se abrir ou se elas vão se fechar, porque a equipe acaba jogando contra, a equipe começa a ver, tem incoerência, se eu tô sempre eu no meio de uma roda de fofoca, meu nome tá sempre no meio, se eu tô falando, tentando escrever, corrigir a carta dos outros e não tô escrevendo a minha, é porque eu não tô concordando com a minha, e aí o meu magnetismo vai definir em algum momento qual é o meu resultado. A gente precisa se olhar em relação a isso. Então, nós falamos hoje sobre o que é ética profissional, falamos hoje sobre os pilares da ética, a honestidade, a lealdade. Quando falo de lealdade, é a lealdade com a instituição e com as pessoas, os meus colegas, porque eles é que vão falar de mim quando eu não estiver, eles é que podem me defender. Quando a gente fala de honestidade, é em relação às regras, aos provimentos, a cobrança, como eu me comporto em relação às regras em geral, desde o uniforme até o ponto, até um provimento, até cumprir as etapas, até eu decidir se um cliente poderia me dar se eu posso dar um desconto ou não. Eu preciso olhar e evocar a instituição toda para ver se isso acontece aqui dentro. E como a gente vai se comportar e de que time eu jogo. Esses dias a minha filha disse, o segundo ano lá sempre rouba na gincana, não sei o que. Eu disse, como assim sempre rouba? Primeiro que tu não tinha que estar falando isso, porque talvez tu esteja vendo de uma outra forma. Agora, se eles sempre roubam, isso... Existe algum comportamento dentro daquele processo que criou essa imagem, essa reputação daquele grupo todo. Então, quando a gente está num grupo em que algumas pessoas são, a gente corre o risco de ser contaminado, de olhar para o nosso currículo, e nosso currículo, de repente eu vou precisar de um emprego amanhã e eu estou numa instituição que tem uma reputação que não é legal. Eles falam do cartório tal, que dá desconto, do cartório tal. Então, eu preciso olhar e ver que eu faço parte desse time. Eu quero estar num time que está ganhando e eu preciso contribuir para esse time, considerando que eu quero valorizar o meu passe também, eu quero deixar um legado. E aí, por último, a gente falou do papel do líder, que pode criar um código de conduta, deve criar um código de conduta. Gente, procura no Google, tem um monte de modelo e daí constrói o teu. Mas pelo menos tem um framework, tem um esqueleto para te ajudar. Senta com toda a equipe e escreve. Na minha própria empresa, aqui a gente valoriza, esses dias eu ouvindo a minha equipe, aqui a gente valoriza a criatividade, aqui, quando a Sabrina não tá, a gente tem que fazer as coisas acontecerem. Então assim, essa já é a cultura. Isso está funcionando, mas a gente precisa estar atento e escrever e tirar do plano das ideias e colocar no papel, porque se crescer, as pessoas que vão entrar, elas precisam pegar essa mesma vibe. É muito fácil fazer com 5 pessoas. Agora com 20, com 30, com um turnover, uma rotatividade alta, a gente perde a mão. E aí a gente não pode deixar se normalizar nenhuma atitude que não seja positiva. Então é papel do líder estabelecer as regras básicas, criar esse código, sentar com a equipe e dizer o que funciona, o que não funciona, aquilo que é óbvio. Eu não gosto que desrespeitem um funcionário, mesmo a menor tarefa é uma tarefa muito importante pro todo. Então assim, todos aqui têm que ser respeitados, tem que ser... E isso precisa estar nas paredes da instituição. Se é que essa é a ética de vocês. Porque de repente eu concordo
que xinguem, eu concordo em desqualificar a pessoa, eu concordo com grito, eu concordo com uma pessoa que fala nome feio, não sei, que estoura no cartório. Se eu concordo com isso, ok, a minha ética é essa. Agora, se eu não concordo, eu preciso sentar com essa pessoa e definir como eu quero que as coisas aconteçam aqui. Então, o papel do líder nesse momento é muito importante. E vocês, todos que ficaram aqui me ouvindo, estas habilidades relacionadas à personalidade de vocês, a cada decisão que vocês forem tomar, será que esse é o caminho certo? Liguem o radar de vocês. Eu vou dar uma aumentada, já ligo o radar de vocês. Será que esse é o caminho? Não quero mentir. Porque a gente entra numa normalidade, todo mundo é assim, então como todo mundo aqui no Brasil não vai fazer mal mais um pouquinho. Eu menti um pouquinho, eu dizer que eu tava lá, eu ver todas essas pequenas coisas que eu posso tolerar um dia, são pingos nos is, como se eu escrevesse muito rápido para criar um atalho, e são pingos nos is que eu não coloquei na frase, e eles vão ficando no canto da sala, e um dia eles podem se apresentar para mim como um grande monstro. Então, falar, se posicionar, se preparar para isso é muito importante. Gente, chegamos ao fim dessa live. Eu quero, legal, muita gente no Eu Quero aqui já vai receber. Parabéns pela competência de sempre. Doutor Evandro, obrigada pela tua presença, que honra. Doutor Evandro é um líder, né? E, puxa, viaja tanto. Tá sempre fora, como é que eu vou assegurar que as coisas aconteçam aqui dentro da melhor forma possível? Só me envolvendo, só explicando, só acompanhando, só preparando os líderes, só dizendo o que eu faço, o que não faço e os porquês o máximo de vezes possível quando eu estiver. É que nem presença de pai e mãe, assim, eu posso não estar sempre, mas que a minha presença seja valorosa no momento que eu tô com a equipe e que eu transmita o máximo do meu sentimento e de quem eu quero mostrar para eles, como é que eu quero ensiná-los para quando eles estiverem sozinhos. Isso é importante, que seja, não precisa ser muito tempo, mas que seja um tempo valioso das pessoas capturarem o máximo dos valores de vocês possível. Gente, quero agradecer a presença de todos. Essa live vai ficar gravada, vai lá pro YouTube. Se vocês acham que alguém mais precisa ouvir, compartilhem, comentem, porque super nos estimula a continuar. Tragam sugestões. Sabrina, quero que fale de tal assunto. Minha equipe tá precisando falar sobre roupa no trabalho, tá difícil. Não tem uniforme agora e as pessoas estão... Não sei. O que vocês sentirem que a gente precisa trazer aqui, que vai contribuir para o desenvolvimento das pessoas e para que os cartórios sigam excelentes, mandem aqui, coloquem no direct e a gente vai ter o maior prazer de preparar essa live para vocês. E na próxima semana tem uma super live com uma convidada especial, a doutora Daniela Belaver. Então, assim, já aviso para vocês marcarem na agenda, porque eu sou uma fã dela, né? E eu certamente, a maioria de vocês que segue, anota aí, mantra do dia é ela. Então, conto com a presença de todos. Gratidão. Lembre-se sempre de olhar, esse é o meu melhor. E a pessoa excelente é aquela que passa se revisando e se aprimorando, não se chicoteando, não se punindo, não se julgando, mas hoje eu posso melhorar em relação a isso. Realmente eu tenho essa questão. São pequenos ajustes que vão construindo um grande ser. Um ser que realmente faz a diferença. Então, agradeço a presença de todos. Uma excelente noite, um final de semana maravilhoso. E sigam se desenvolvendo. Até mais!